O retrato Oswaldo Peralva. Última edição 1960. Esta edição foi editada em 2009 por Edelstein, Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. Parte 1. Introdução. Trajetória do PCB. O PCB foi fundado em 25 de março de 1922, num congresso de representantes dos diversos grupos comunistas existentes no país. Mal saíra desse congresso, caiu na clandestinidade, devido ao estado de sítio que se abateu sobre o país, após o fracasso da chamada Revolta dos Tenentes do Exército no Rio, e que se prolongou com breves intervalos até 1926. Em 1930, quando as Forças Armadas e os líderes políticos liberais desencadearam a insurreição que depôs o presidente Washington Luiz e conduziu Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, o partido se absteve de participar deste movimento, considerando o simples resultado do entrechoque de interesses ingleses e norte-americanos no Brasil. Luiz Carlos Prestes, ex-capitão do Exército e então a figura política mais popular do Brasil, ainda não pertencia ao PCB, mas já afirmava por ele as suas atitudes. Assim, recusou o convite que lhe foi oferecido para assumir a chefia militar daquele movimento. Em 1934, achando-se em Moscou, Prestes ingressou no Partido Comunista. No ano seguinte, em agosto, a Internacional Comunista Comintern lançou a palavra de ordem de formação das Frentes Populares. Precisamente uma organização desse tipo formou-se no Brasil, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, por iniciativa dos comunistas, sendo Prestes eleito seu presidente de honra. Nos poucos meses que teve de atuação legal, a ANL desenvolveu por todo o território nacional uma campanha agitacionista que teve funda penetração nos meios pequenos burgueses, entre estudantes, escritores e jornalistas, bem como entre a tropa e a oficialidade das Forças Armadas. Assim, em 24 de novembro de 1935, desencadeou-se, em nome da ANL, a insurreição armada nos estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco, circunscrita quase exclusivamente às suas respectivas capitais, Natal e Recife. Dias depois, 3, sublevaram-se no Rio de Janeiro o 3º Regimento de Infantaria e a Escola de Aviação Militar. Mas em poucos dias a insurreição foi dominada. O PCB pagou caro essa aventura. Seus chefes principais, juntamente com numerosos políticos de esquerda e com oficiais, soldados e marinheiros implicados na revolta, foram presos, processados e condenados a longas penas no cárcere. E muitos deles sofreram torturas físicas, as mais terríveis nas mãos dos policiais. A malograda insurreição comunista abriu caminho para a implantação 2 anos depois, em 10 de novembro de 1937, do regime parafascista do Estado Novo, que vigorou até 1945. Durante esse período, restaram apenas minúsculas organizações comunistas, dispersas pelo país, com um funcionamento precário. E quando, em 1945, maio, o PCB se converteu num partido legal,
havia em suas fileiras menos de 4.000 membros. Eu era um deles. Em busca do sonho. Numerosos e vários são os caminhos que levam ao comunismo. Quando nasci em agosto de 1918, existia algo de novo no mundo, mas se passaram ainda uns 3 lustros antes que eu tomasse consciência dessa novidade: a Revolução Soviética. No ambiente social acanhado das cidades do interior da Bahia, onde passei minha infância de menino pobre, a palavra comunismo tinha uma acepção vaga e sem atrativos. E, sem sabê-lo, eu ia sendo preparado para receber sua mensagem, ao testemunhar cenas de miséria e opressão tão chocantes que se gravaram para sempre em minha retina. Bandos de camponeses famintos, tangidos pela seca, esmolando de porta em porta. Um homem indefeso, vomitando golfadas de sangue, sob golpes de sabre que lhes vibravam nas costas. E no peito, 2 soldados do destacamento policial. Aos 15 anos de idade, eu me sentia plenamente realizado em minha cidade. Compunha e publicava sonetos, tocava pistão, era datilógrafo e trabalhava numa telegrafista auxiliar. Trabalhava como telegrafista auxiliar na repartição dos telégrafos. Partindo em busca de horizontes mais amplos, cheguei à capital, em meu estado. Ali, comecei logo a sentir a efervescência do movimento esquerdista e sonhar os mais belos sonhos de felicidade humana. E quando rebentou no Nordeste do Brasil a insurreição comunista, em novembro de 1935, e o soldado amarelo, de rosto chupado e bigode ralo, me falou sobre Prestes e sobre os objetivos da Revolução, encontrou em mim plena receptividade. Daí por diante, na Bahia e depois no Rio, para onde eu me transferi em setembro de 1937, mantive contatos com o PCB na qualidade de simpatizante. Em 1940, caiu nas mãos da polícia a nova direção do partido, que por algum tempo ficou acéfalo e quase totalmente destroçado. Perdi então o contato que tinha com o PCB. O ambiente ditatorial era cada vez mais irrespirável, com os policiais onipresentes, espionando, fazendo provocações, censurando boçalmente na imprensa as notícias mais simples. Eu trabalhava então como radiotelegrafista em algumas agências noticiosas. Fazia traduções e escrevia coisas literárias para jornais e revistas. E passei a sentir um nojo insuportável da ditadura. Tomei um navio misto, fui parar no Chile, onde vivi 1 ano, seguindo depois para a Argentina, onde estive poucos meses, e regressando ao Rio em meados de 1941, com o propósito de seguir com destino à Colômbia, onde já tinham emprego esperando-me. Entre mentes, a Alemanha atacou a União Soviética, na qual eu via um símbolo de libertação do homem, da opressão e da miséria, e a garantia de uma vida digna e feliz para toda a humanidade. Desisti da Colômbia, permaneci no Brasil, buscando aproximação com o PCB. Queria participar da luta contra o nazismo, em defesa dos povos soviéticos. Em 1942, ingressei voluntariamente na Força Aérea Brasileira, como sargento radiotelegrafista.
Pedi para ser enviado à Europa, integrando a tropa expedicionária brasileira. Mas, em vez disso, mandaram-me para a base aérea de Salvador, na Bahia. Foi lá que estabeleci ligação com os dirigentes da Organização Comunista Regional e formei na base um grupo comunista, passando, ao mesmo tempo, a escrever crônicas políticas num matutino de tendência liberal, chamado O Imparcial. Isso me valeu a antipatia e a perseguição sistemática do comandante da base e uma severa advertência do general Dermeval Peixoto, que comandava a região militar. Desprezando imprudentemente essa advertência, continuei a publicar crônicas esquerdistas, até que fui convocado ao quartel-general da região, onde compareci à paisana, e onde o general, que ignorava minha condição militar, porquanto servindo na aviação, não me encontrava sob seu comando, verberou o esquerdismo de meus artigos e ameaçou-me de processo e prisão. Obtive então transferência para a base aérea de Fortaleza e depois para a de Recife, continuando nessas duas capitais a escrever artigos esquerdistas, a recrutar e organizar em células os militares que mostravam simpatias por Prestes ou pela União Soviética. E chegamos a 1945, com a derrota militar da Alemanha nazista, o restabelecimento do Brasil, no Brasil, das liberdades democráticas, anistias para os presos políticos e a legalização do Partido Comunista, que passou a se organizar e crescer freneticamente. Nas eleições gerais de fins daquele ano, obteve 600 mil votos para o candidato que apresentou a presidência da República, o que significava 10% da votação total. Elegeu 14 deputados federais e um senador, Prestes. Posteriormente, nas eleições estaduais de 1946, foram eleitos, na legenda do Partido Social Progressista, PSP, mais 2 deputados federais, os dirigentes Diógenes Arruda e Pedro Pomar, além de numerosos deputados estaduais e vereadores às câmaras municipais. As inscrições partidárias elevaram-se em pouco mais de um ano a quase 200 mil membros. Cometeu, porém, o PCB uma série de erros grosseiros e pôde assim ser derrotado, com a cassação do seu registro eleitoral em maio de 1947 e, meses depois, com a cassação dos mandatos de todos os seus parlamentares, exceto os 2 eleitos na chapa do PSP. Eu atravessei esses 2 anos de legalidade comunista militando ativamente nas fileiras do PCB. Em começos de 1946, ao obter licenciamento das Forças Armadas, saí de Recife e fui para o Rio de Janeiro, onde ingressei imediatamente como repórter na Tribuna Popular, diário fundado pelo PCB. Até fins de 1947, trabalhei também em outras empresas jornalísticas do partido e na Secretaria-Geral do Comitê Central. Em janeiro de 1948, encontrando-se o PCB na clandestinidade, fui chamado para dirigir o escritório da fração parlamentar, que antes funcionava como assessoria dos deputados comunistas, mas que agora, restando na Câmara somente os 2 que acima mencionamos, se havia transformado praticamente no escritório da Secretaria-Geral do partido. Além disso, passei a atuar como secretário de Arruda, subchefe do PCB, e já então, na prática, titular efetivo daquela secretaria. Essa estranha figura que povoará muitas das páginas seguintes procurava, em tudo, imitar Stalin,
desde o tipo de bigode e o rosto grosseiro de tratar os camaradas, até a habilidade com que em 1948 montou sua própria máquina no PCB, convertendo-se em ditador inconteste dessa organização. A ilegalização do PCB foi recebida com surpresa por seus dirigentes, que nela não acreditavam. Daí o despreparo em que se viu para voltar à clandestinidade. O próprio Prestes escapou de ser preso, mais de uma vez, naqueles dias por mero acaso. Certa noite teve de fugir pelos fundos da casa em que se achava reunido com alguns correligionários, um apartamento térreo na rua Dias Ferreira, no Leblon, que era habitado pelo dirigente Maurício Grabois. Tendo saltado vários muros com uma agilidade de adolescente. E só escapou da polícia porque foi abrigar-se no Hotel Glória, no apartamento do então deputado Otávio Mangabeira, que telefonou para o presidente da República, General Dutra, protestando contra a perseguição policial a um senador. Numerosos militantes, funcionários remunerados do PCB, ficaram em casa longo tempo, sem ter o que fazer, à espera de ligação com os dirigentes. Em pleno ócio intranquilo. Só um setor permaneceu funcionando ativamente, o da imprensa, que continuou gozando de legalidade, privada apenas no emblema da foice e do martelo, e que enfrentou todos os ataques da polícia, sem poder recuar. Tiroteio e empastelamento de oficinas gráficas, inclusive no Rio de Janeiro e em São Paulo. Invasões de redação, prisões e espancamento de jornalistas. Isso não obstante, o PCB conservou muitas forças ainda, graças à influência de que dispunha e aos recursos financeiros que lhe eram proporcionados por vários meios. Pouco a pouco, foi construindo um complexo e dispendioso aparelho clandestino. Pôde assim combinar a atuação ilegal com a atuação legal, através da imprensa comunista, dos comícios e conferências, em que prepostos os dirigentes, vou começar de novo de onde eu parei, pulei uma linha, pessoal, me perdoa. Pôde assim combinar a atuação ilegal com a atuação legal, através da imprensa comunista, dos poucos parlamentares que conseguia eleger na chapa de outros partidos, dos comícios e conferências, em que prepostos dos dirigentes tinham oportunidade de falar ao povo, e da participação de seus membros nas associações e sindicatos profissionais. De minha parte, exerci atividades ora legais, ora ilegais, ora simultaneamente legais e ilegais, como membro de órgãos auxiliares do Comitê Central, Comissão de Imprensa, Comissão de Agitação e Propaganda e outras, participando de reuniões do Comitê Central, só com o direito à voz, dirigindo a oficina gráfica e o jornal diário Imprensa Popular, ou secretariando a revista teórica Problemas e Imprensa Popular. No desempenho dessas tarefas, revelei-me um elemento obediente, capaz de cumprir todas as ordens, por mais absurdas que fossem. Trabalhava habitualmente 14 ou mais horas por dia, vivendo num regime de sono crônico, embora muitos outros funcionários ficassem esquecidos, por vezes em casas do aparelho, só comendo e dormindo, um mês ou mais. Além disso, eu havia passado mais de um ano alimentando-me apenas uma vez por dia. Apesar de me achar na direção de um jornal legal do partido, onde recebia um vale diário de 20 cruzeiros, como os demais jornalistas, sem reclamar nem estranhar,
se quer que, ao mesmo tempo, fossem gastas altas somas com o envio de emissários do PCB e delegações culturais, juvenis, etc., à Rússia. Perdão, à União Soviética. Tudo isso, entretanto, credenciou-me, aos olhos da direção, como um militante sensato, digno de ser enviado à escola de revolucionários da União Soviética.